casar, vivia brigas recorrentes com meus pais. E também sentia a falta de amparo deles. Terminava um relacionamento atrás do outro. Não aguento mais as discussões com meu parceiro. Preciso me divorciar. Mas se eu fizer isso, não vou resistir. Prefiro me entregar a uma superdosagem de soníferos quando ele ameaça me deixar. Sou uma pessoa fechada. Me isolo. Choro muito. Fico irritada. Não sinto mais prazer nas atividades que antes me agradavam. Prefiro não falar sobre meus sentimentos, por não ter confiança em ninguém. Estou passando por dificuldades financeiras. Perdi meu emprego por problemas no trabalho. Não aceito mais essa vida de desempregada. Já não tenho apoio social. Com isso, meus problemas familiares aumentaram. Me sinto impotente e a bebida me destrói a cada dia mais. Preciso achar uma saída. Por que eles fazem isso? Me chamam de algo que não sou. Finjo não me importar, mas isso está me matando por dentro. Estou em pânico. Não consigo mais tentar evitar esses atos de violência. Tenho receio de contar aos meus familiares e poucos amigos sobre o meu sofrimento. Por que ela se foi? Eu perdi minha única fonte de apoio. Agora, existe uma lacuna vazia em minha vida. Não vejo mais sentido em viver. Estou apavorada. A sensação de gerar alguém dentro de mim me deixa feliz e confusa. Como posso eu me tornar responsável por outro alguém quando ainda não aprendi a cuidar sequer de mim mesma? Vivo em um mar de sentimentos ruins. Me sinto isolada, acompanhada de uma angústia profunda por me sentir sozinha. Sinto que ninguém vai me compreender e, consequentemente, me julgar. Não aguento mais. Estou cansada. O silêncio funciona como uma máscara que encoberta a dor profunda e a vergonha que eu sinto. E é por tudo isso que eu escolho a solidão. Abra, por favor, a sua Bíblia. No livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Você que está aqui nos visitando, nós estamos em uma série. E essa série é Bird Box. Está diretamente associada ao filme que já foi visualizado por mais de 45 milhões de pessoas na Netflix. Só para que eu saiba, quem já assistiu o filme, levanta a mão, por favor. Quem ainda não assistiu o filme, levanta a mão. Quem ainda não sabe o que eu estou falando, levanta a mão. Esse filme, no domingo passado, eu dei um spoiler um pouco falando sobre o filme. E hoje eu vou falar mais um pouquinho para você que já assistiu ter uma ideia, uma perspectiva do filme diferente. E você que vai assistir ter a perspectiva daquilo que eu estou falando. Amém? Mas antes eu quero ler com você no livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 3. Eu quero crer que hoje você trouxe a sua agenda. Se você ainda não comprou, é só você passar ali na Church Store,
para que você possa ter esse hábito fantástico de anotar aquilo que Deus está falando ao seu coração. Mas se você não trouxe, você pode usar o seu smartphone no seu bloco de notas, pois é o único momento que você está liberado para usar o seu celular aqui na igreja. Amém? Amém? Se você vê alguém utilizando o celular para o WhatsApp, rede social, você pode tomar o celular dele e só devolver no final do culto. Amém? Amém? Amém. Por isso eu quero ler. O texto diz assim, Jonas capítulo 4, verso 3. Existe uma declaração deste homem. Ele chega diante do Senhor e diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Vou repetir. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. No verso 8, ele vai repetir a mesma palavra, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Amém? Antes de entrar no profeta Jonas, esse filme trata sobre o suicídio. E por isso que milhares de pessoas estão assistindo esse filme, pois é um assunto que talvez nunca foi tratado da forma como tem sido tratado através desse filme. Mas se você acompanhar esse filme, e você que já assistiu, ou você que vai assistir, existe algo que, quando eu assisti pela primeira vez, eu consegui observar, e depois que eu assisti novamente, eu observei da mesma forma, que todas as pessoas que estão ali, a ideia do filme não é representar acerca de uma pessoa específica, como a Marilyn, que é a atriz principal, mas o objetivo é destacar que cada uma daquelas pessoas representam um grupo de pessoas que fazem parte de um grupo que estão em um alto risco de suicídio. E cada uma daquelas pessoas estão representando grupos de pessoas, que se você olhar características de suas vidas, você vai observar que elas se enquadram a pessoas que estão em um risco eminente de tirar a sua vida. A Marilyn, que é a atriz principal, é aquela mulher que está passando por um processo de depressão pré-parto. A sua irmã, que aparentemente a sua vida está normal, ela está sorrindo. E se você esteve aqui no domingo passado, eu disse que uma das características das pessoas que estão em um alto nível, talvez de depressão ou estresse, é demonstrar para as outras pessoas que está tudo bem, para que ninguém a pergunte o porquê ela está mal. E se você acompanhar, e você que assistiu talvez não se atentou, que quando elas iniciam o diálogo, a irmã de Marilyn diz o seguinte: olha, eu estou pensando em comprar um cavalo. E a Marilyn, que é a atriz principal, diz o seguinte: puxa, eu gostaria de ser um cavalo, porque se eu fosse um cavalo, eu teria um pai e uma mãe. E elas estão dentro de um grupo de alto risco relacionado ao suicídio, porque tiveram problemas familiares. Você vai ver o Douglas, o calvo, me identifico muito com ele, só no aspecto da calvície. Mas esse Douglas, ele é o cara alcoólatra, que em um determinado momento você vê ele com uma garrafinha e bebendo. E pessoas que possuem problemas de alcoolismo fazem parte de um grande grupo de pessoas que tiram a sua vida. Eu não sabia disso. E se você tiver um papel e uma caneta, eu queria que você anotasse: 80% das pessoas que tiram a sua vida ou são alcoólatras ou consumiram bebida um dia anterior ou até mesmo no próprio dia que tiraram a sua vida. 60% das pessoas que são suicidas são usuárias de droga e 80% são usuárias do álcool.
E você vai ver que o Douglas é essa representatividade do cara que está envolvido com o alcoolismo. Nós temos a Lucy, que é aquela que está em uma escola para se tornar polícia. E geralmente pessoas que estão debaixo de um grande estresse mental são pessoas que fazem parte de um grupo com alto índice de suicídio. Nós temos o Charlie, que é um homossexual, e se você pesquisar isso, não é eu que estou dizendo, mas são psicólogos, que homossexuais, a tendência do suicídio, ela é muito maior do que um heterossexual. Eu não sabia disso. E por isso que cada um daqueles personagens estão diretamente associados a pequenos grupos de pessoas que possuem características ou indícios de suicídio. Termino o spoiler aqui e começo a entrar na palavra. Quando eu leio esse texto de Jonas, algo me surpreende, porque Deus deixa relatado um profeta de Deus, um homem de Deus, que chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu não quero mais viver. E todos nós sabemos, já disse isso, vou dizer mais uma vez, que quando você ouve uma frase, que ela se repete em um curto espaço de tempo, significa repetição, e a repetição significa ênfase. Então o que o texto está querendo dizer é que a ênfase de Jonas é que a sua vida cesse por ali. E refletindo e meditando acerca da palavra que Deus colocou no meu coração para liberar para a sua vida e para a minha vida, eu chego a algumas conclusões acerca da vida deste homem que decidiu chegar diante de Deus e falar: Senhor, basta, chega, eu não quero mais viver. E para mim, a primeira característica que eu vejo de Jonas chegar no capítulo 4, no final da sua história, dizendo que ele não quer viver mais, está diretamente associado ao capítulo 1. No capítulo 1, do verso 2, a palavra diz assim: e veio a palavra do Senhor dizendo a Jonas: Jonas, vá até Nínive e anuncie a palavra do Senhor. E nesse mesmo verso 2 o texto diz assim: e Jonas foge. E talvez você não está muito antenado acerca do contexto de Jonas, mas quando Deus estava falando para ele, dizendo assim: cara, você precisa ir para Nínive, Deus estava trazendo algo que estava dentro do seu coração, uma ferida. E por que ele tinha essa ferida? Ao ouvir uma palavra direcional a ir a uma determinada cidade. Nínive era a capital da Síria, e os assírios, no mundo antigo, tinha a metodologia mais cruel talvez de conquista, pois a sua forma de conquistar outras nações era através da violência. E eles eram tão violentos que a forma que eles utilizavam não era simplesmente matar as pessoas, mas eram matar as pessoas e fazer com que aquelas pessoas externassem tamanha dor e tamanho sofrimento. E por isso, segundo historiadores, o método que eles utilizavam era jogar sal nas feridas daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças que tinham acabado de sofrer um alto índice de violência, ou um forte ataque de violência. E segundo a tradição, provavelmente a família de Jonas, o pai de Jonas, a mãe de Jonas foram mortos pelos ninivitas. E quando Deus fala para ele dizendo o seguinte: cara, você precisa ir anunciar a palavra de Deus, existe uma lembrança acerca de uma ferida que provavelmente ele trouxe à tona, que os seus pais foram assassinados brutalmente pelos ninivitas, pelos assírios. E sabe o que eu entendo? Que a primeira característica na vida de Jonas, que leva Jonas a querer não viver mais, é porque existe algo no seu coração que ainda não tinha sido tratado. E aquilo que não havia sido tratado ainda era uma ferida de alma. E essa ferida de alma, para mim, está diretamente associada à falta de perdão. E geralmente pessoas que perdem, pessoas que amam como pai, mãe,
ou alguma pessoa muito amada e estimada, procuram às vezes um método de tirar a sua vida, pois acreditam que com a morte daquela pessoa, automaticamente você não vai ter mais um direcionamento e uma escolha de vida. E sabe o que Jonas está externando? Alguém que está em meio a um processo de morte, porque ele estava com dificuldades em perdoar, mas porque ele também estava com seu coração entristecido, magoado e com feridas, ao ponto que essas feridas o levam a tirar a sua própria vida, ou pedir para que Deus assim a tirasse. Existem algumas características de pessoas que procuram tirar a sua vida e desistir, acabar com elas. Feridas mal resolvidas dentro do seu coração, falta de perdão. E eu não posso afirmar que Jonas possuía essas características que eu vou trazer para você. Mas uma das características mais presentes hoje na vida de um suicida, ou da vida daquele que pensa em tirar a sua vida, está diretamente associada à depressão. Quando nós pensamos acerca de depressão, nós pensamos o seguinte: pelo fato de eu estar triste hoje, eu já estou depressivo. Não, depressão não é isso. Mas depressão está diretamente associado a um desejo constante de tirar a sua vida, um desejo constante em morrer, uma sensação de tristeza que não passa. A pessoa começa a perder peso, ou a pessoa começa a ganhar peso, e pode ficar tranquilo que eu não estou depressivo. Mas as pessoas que estão depressivas são pessoas que estão em um alto índice de tirar a sua vida. Pessoas que possuem feridas mal resolvidas, pessoas que possuem depressão, pessoas que estão diante de um diagnóstico de uma doença incurável. Pessoas que recebem a notícia que estão em estados terminais de câncer, pessoas que recebem uma notícia que estão com HIV, pessoas que recebem notícias de doenças incuráveis, são pessoas que estão diante de um alto índice de tirar a sua vida. Não somente isso, mas pessoas que passam por problemas conjugais e de relacionamentos, porque entendem que a forma que elas têm, talvez de punir a pessoa que foi embora, ou talvez de chamar a atenção da pessoa que de certa forma a magoou, são pessoas que pensam que o suicídio é o melhor caminho. Nós vamos ver que pessoas que passam por esses problemas de relacionamento, pessoas que passam por problemas de dificuldades financeiras, entendem que se eles acabarem com a sua vida, como eu disse no domingo passado, vão acabar com suas dívidas. Pessoas que sofrem bullying, e eu não sabia disso, que o suicídio existe em 2 momentos a nível de faixa etária, de 15 a 35 e de 79 em diante. Em 2018 no Brasil, o índice no meio dos adolescentes subiu 300%. No meio dos universitários subiu 300%. Porque são em meio a essas classes de estudantes que passam por situações de humilhação no colégio, na faculdade, as pessoas estão mais propensas para o suicídio. Não somente bullying, mas problemas na adolescência e na vida adulta, tais como o abuso, tais como divórcio paterno, materno, rejeição. E você vai ver que a vida de Jonas, especificamente na sua vida, estava diretamente associada a uma situação específica. E a situação era falta de liberação de perdão. E a situação era a ausência provavelmente do seu pai e da sua mãe, que foram mortos pelos assírios. Mas existe uma lista maior, e eu acabei de enumerá-la algumas delas. E talvez hoje você está aqui, na sua mente ou no seu coração existem inúmeras coisas que você tem motivo para tirar a sua vida. Mas hoje, no nome de Jesus, eu acredito que o Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui para declarar uma palavra no seu coração e no meu coração. Por mais que aparentemente existam
inúmeras situações que você poderia tirar a sua vida, existe também centenas de milhares de situações que levam você a entender que você não pode, não deve e não vai tirar a sua vida. Mas de todas essas situações, eu quero destacar apenas uma: Jesus Cristo. Jesus Cristo é, sem dúvida, a única e real situação que me leva a entender que eu não posso e eu não vou tirar a minha vida. Jonas tinha um motivo, e geralmente quando nós temos um motivo, sabe o que nós fazemos? Nós vamos tentar fugir dessa situação. E a fuga geralmente que nós utilizamos diante de uma situação de depressão, diante de uma situação de um quadro, de uma situação incurável, de uma doença incurável, diante de uma decepção amorosa, diante de um bullying, nós entendemos que o melhor caminho e a melhor solução é a fuga. E nossa geração tem buscado a fuga em meio a tirar a sua vida. E eu não sabia disso. As mulheres são o grupo que mais pensam em suicídio. Mas os homens que pensam menos são aqueles que mais dão cabo ao desejo do suicídio. E quando nós estamos ou pensando ou realizando, sabe o que nós estamos tentando dizer? Eu quero fugir. E não como um covarde, mas fugir no sentido, eu não sei como solucionar essa situação, e pelo fato de não saber como solucionar essa situação, eu prefiro fugir. Dentro de uma mente de alguém que tenta ou pensa em suicídio, existem 3 pensamentos predominantes. Um dos pensamentos é a ambivalência. E a ambivalência é como se fosse um pensamento de uma forma de uma gangorra, que você pensa na vida, mas você pensa na morte. Você pensa na morte e você pensa na vida. O outro pensamento que está na mente de um suicida é a impulsividade. E a maioria das pessoas que tiram a sua vida, ou que tentaram tirar a sua vida, assim a fizeram por uma impulsividade. Eu estava lendo o relato de um jovem que, ao terminar com a sua namorada, ele decidiu tomar agrotóxico, que infelizmente ele não morreu de imediato, e ele permaneceu durante semanas no hospital. Os médicos retrataram que durante essas semanas que ele permaneceu vivo, o que ele externava era o desejo da vida como nunca eles haviam visto, mas que infelizmente, para aquele jovem, não teve como a situação ser revertida. E a maioria das pessoas que buscam algum método, alguma forma de tirar a sua vida, ou até mesmo assim o fazem, quando estão em meio ao momento de morte, a sensação que elas têm é de arrependimento. O porquê eu não esperei mais 5 minutos, o porquê eu não esperei mais uma semana, o porquê eu não esperei mais 2 horas, o porquê que eu não esperei mais um mês, o porquê que eu não esperei mais um ano. E a terceira característica da mente de um suicida está relacionada à rigidez. Rigidez no sentido da pessoa entender e pensar que só existe um meio de solucionar o problema de sua vida, e a forma como ela tem de solucionar o problema de sua vida é se matando. Se ela está depressiva, a única forma que se tem de sanar a depressão é morrendo. Se ela recebe um diagnóstico médico, a única forma que ela tem de resolver o diagnóstico médico é morrendo. Se ela está endividada, a única forma que ela tem de resolver a sua dívida é morrendo. Se ela sofre humilhação na escola, se ela sofre humilhação na faculdade, a única forma que ela tem de resolver esse problema é morrendo. Se ela está com um problema conjugal, a única forma que ela tem de resolver esse problema é morrendo. Mas sabe o que eu descubro em nome de Jesus? Que da mesma forma como Jonas descobriu um Deus que foi até ele, para fazer com que ele tivesse uma perspectiva diferente de toda a situação que ele estava vivendo, hoje Deus também está aqui para trazer uma nova perspectiva da forma como você está vendo a sua vida.
E eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas a solução para você não é fugir. A depressão, ela não é um estado permanente. Ela é sim um estado provisório e passageiro. Na sua mente pode dizer o seguinte, que a única forma que você tem de sair do seu quarto é saindo do seu quarto dentro de um caixão. Mas hoje, em nome de Jesus, a única forma que você tem como sair do seu quarto é através da manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. É através da esperança de Jesus Cristo. Talvez a única coisa que você tem na sua mente é que a única forma que você tem de vencer esse diagnóstico de uma doença incurável é cessando com a sua vida. Mas a única forma que você tem de vencer essa doença incurável é confiando no Deus que realiza milagres e que faz o impossível se tornar possível. Talvez a única forma que você vê de lidar com essa situação de humilhação e de bullying é você acabando com a sua vida, porque se você acabar com a sua vida, ninguém mais vai te humilhar, ninguém mais vai zombar de você, ninguém mais vai rir da sua cara. Mas hoje, no nome de Jesus, Deus quer trazer uma realidade nova no seu coração. E a realidade é que não importa o que as pessoas dizem ao seu respeito, importa o que Jesus assim diz. E as pessoas podem achar você gordo demais, feio demais, magro demais, calvo demais, seja lá o que for. Mas os olhos de Jesus, quando Ele está direcionado a você, a única coisa que Ele vê é a sua graça, o seu amor e um filho que foi gerado desde a eternidade para cumprir um propósito. Às vezes você está pensando que a solução para chamar a atenção do seu marido é se matando, porque assim ele voltará arrependido de algo que você cometeu por causa dele. Mas a igreja tem um poder, amados, e a única forma que você tem de chamar a atenção do seu marido é você regressar pelo poder que a igreja se move, o poder da oração. Jonas está demonstrando o seguinte: olha, eu tenho um problema e a forma como eu tenho de solucionar esse problema é fugindo. E talvez o que você pensa hoje, que a forma que você tem de solucionar os seus problemas é fugindo. E se hoje fosse uma palestra de coach, eu diria que a única forma que você tem de solucionar o seu problema é enfrentando os seus problemas. Mas hoje, graças a Deus, não é uma palestra de coach. Hoje é a ministração do Evangelho. E a única forma que você tem de solucionar o seu problema é confiando totalmente no Senhor teu Deus. 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 Pessoas que estão passando alguma situação que está associado ao suicídio. Geralmente quando elas estão passando por isso, elas buscam a fuga. Mas sabe o que elas encontram? Mais problemas. Jonas, leia capítulo 2, Jonas está dizendo o seguinte: a minha alma está clamando desde o inferno. Eu tentei fugir, eu tentei resolver o problema de um caminho mais curto, de um caminho mais rápido. E sabe o que está acontecendo? A sensação que eu tenho, a sensação que eu estou sentindo é que eu estou em meio a um turbilhão, em meio ao inferno, em meio à destruição. E sabe o que nós precisamos compreender, amados? Que quando você e quando eu tomamos essa decisão, puxa, eu vou resolver o problema, eu vou fugir, eu vou cessar, eu vou acabar com tudo. Sabe o que você está fazendo? Apenas levando o seu sofrimento a um nível maior e pior. Existem 3 coisas, quando eu olho na história de Jonas, que me chamam a atenção. Primeiro, ele tem um problema não resolvido. Segundo, ele tenta fugir desse problema. Terceiro, quando ele foge desse problema, ele encontra um problema pior. Mas quarto, que mesmo mediante a sua fuga, mesmo mediante a sua ferida, mesmo mediante ele encontrando um problema pior do que aquilo que ele tinha inicialmente,
ele encontrou o Senhor. E na verdade o Senhor o encontrou. E sabe o que eu acho surpreendente, amados? É esse Deus surpreendente que não desiste de nós, mesmo nós desistindo dele e da vida. O filme, ele retrata algo muito fantástico. E a única que sobrevive de todos os personagens é a Marilyn. E ela utiliza 4 coisas para poder sobreviver. Ela utiliza uma venda. Ela utiliza uma caixa com pássaros. Ela utiliza um rio, pois é nesse rio que ela vai encontrar o lugar de descanso. Em último lugar é o lugar de descanso e de refúgio que ela encontra tranquilidade. A venda é muito interessante. Se você assistir o filme e ver os takes daquele momento que é retratado o olhar segundo a perspectiva da venda, a venda nunca é escura por completo. E sempre quando a atriz está olhando pela perspectiva da venda, por mais que aparentemente esteja escura, sempre existem pequenos lampejos de luz. E diante disso, 2 coisas eu aprendo. Primeiro, que diante de uma situação iminente do suicídio, Deus nos manda vendar os olhos e dizer, não, esse não é o melhor caminho. Mas mediante a fechar e vendar os olhos, Deus está trazendo algo no nosso coração, uma perspectiva de esperança. Existe uma luz sempre no final do túnel, e essa luz é Jesus. Os pássaros têm uma representatividade de pensamentos bons. E a alusão que se tem do pássaro é essa alusão de você carregar os pensamentos positivos. Jeremias foi um cara que durante a sua vida ele também pensou muito em suicídio e acabar com a sua vida. Mas em Lamentações capítulo 3, versículo 21, ele diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E sabe quais são os pássaros que a igreja carrega? São as promessas de Jesus Cristo. E os nossos pensamentos positivos nada mais são do que as promessas que Jesus tem ao nosso respeito. O rio nada mais é do que um caminho, uma jornada em direção a um lugar. E sabe o que eu queria que você entendesse, amados? Você não é diferente de ninguém aqui. E todos nós, em algum momento da nossa história, pensamos acabar com a nossa vida. Ninguém, absolutamente ninguém que está aqui, ninguém, a começar de mim, ninguém, em nenhum momento da vida falou o seguinte: cara, eu acho que esse é o melhor caminho. Todos nós já passamos por isso em algum momento. Mas sabe o que eu quero que você entenda no nome de Jesus? Aquilo que Jesus disse para os seus discípulos: que a vida é como uma descida de rio, que nós vamos encontrar tormentas, tribulações, corredeiras, mas que nós deveríamos permanecer e ter de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós haveremos de vencer com Ele. Mas nós precisamos entender que nessa vida nós vamos ter depressão. Pastor, é do demônio, é espiritual, é físico. Eu não quero entrar nesse mérito hoje. Nesse mundo nós vamos passar por humilhação, nós vamos passar por situações, problemas conjugais, todos nós. Porque a vida é assim de todos, a começar do pastor de vocês. Mas uma coisa que eu sei é que tudo vai passar, mas as promessas do Senhor permanecerão para todo sempre. E eu não preciso encurtar o caminho, porque a própria palavra de Jesus nos diz que Jesus não nos dá um fardo que nós não somos capazes de suportar. E é exatamente isso que você está passando hoje na sua vida, é a exatidão da capacidade daquilo que você consegue suportar em Deus. Deus não colocaria 1 centímetro a mais, 1 milímetro a mais daquilo que você não consegue suportar. E se hoje você está passando uma situação caótica, existe um plano divino para tudo isso. E a minha oração para você hoje é que Deus não vai retirar todos os seus fardos, mas Deus vai colocar ombros fortes e pés resistentes para que você permaneça nele. Porque tudo vai passar, mas um dia nós, igreja do Senhor, nos encontraremos com Ele.
Pois ele diz no seu livro de Revelações que ele vai secar dos olhos todas as lágrimas. Lá já não haverá mais dor e nem sofrimento, porque um dia Jesus levou sobre si o castigo que nos trouxe a paz. Amados, talvez hoje você está aqui, eu não te conheço, e talvez você arquitetou e planejou e tem pensado sobre meios e formas de você tirar a sua vida. Mas o que eu acho extraordinário de Jesus é que Jesus, ele para de falar com centenas de milhares de pessoas para falar com uma só que está aqui hoje. Que todos nós, assim como Jonas, temos motivos. Mas todos nós, assim como Jonas, não vamos deixar com que esses motivos nos dominem. Que nós não vamos procurar o caminho mais curto. E certa vez alguém me perguntou dizendo o seguinte: pastor, Judas foi para o inferno porque ele era um suicida? Não. Judas foi para o inferno porque ele nunca foi salvo. E o problema de Judas nada tem a ver com suicídio. O problema de Judas é que nunca teve Jesus em sua história. Ele caminhou com Jesus, mas nunca o conheceu de verdade. Pastor, então quem suicida vai para o céu? Ou quem suicida vai para o inferno? Eu queria poder te dar uma resposta clara, mas eu entendo que eu não sou o dono do céu. Quem determina quem entra, quem vai, quem fica e quem deixa de ir é Jesus Cristo, porque Ele morreu para dar vida e levar quem Ele quiser para a eternidade. Mas eu queria te dar uma palavra, e para mim essa palavra eu posso ilustrar através do trânsito. Quando nós estamos subindo uma avenida e tem um sinal, um sinaleiro, existem 3 cores. Uma é a verde, que diz o seguinte: filhão, acelera. Outra é a vermelha: filhão, para. E outra é a amarela. No estado de Goiás é acelera, é verde. Mas o cara que pensou naquelas cores, o cara não pensou o seguinte: amarelo é acelera, é verde acelera, não, porque senão só teria 2 cores, verde e vermelho. O amarelo é: filhão, freia. Mas freia, porque pode ser que um cara saia rapidamente e você venha matar o motoqueiro, venha bater o seu carro, então freia. E sabe o que eu entendo acerca do suicídio? A palavra de Jesus para a sua vida é freia. Porque se fosse a vontade dele, ele teria escrito na sua palavra. E quando Deus se cala, a igreja obedece. O suicídio não é o melhor caminho para a sua vida. Mas o melhor caminho é esse caminho chamado Jesus. Existe uma ideia mentirosa que diz que todos aqueles que buscam suicídio não anunciam que vão suicidar. Mas 80% das pessoas que se mataram, eles anunciaram para familiares, amigos, parentes, dizendo: eu vou acabar com minha vida. E eu sinto profeticamente para dizer para alguém que está aqui: você tem dito isso para alguém da sua família. Você tem dito isso para alguém da sua casa. Mas Jesus manda eu dizer para você que você não vai consumar esse ato. Você não vai fazer isso. Porque a sua família vai receber outra palavra da sua boca. E a palavra é: aonde um dia a morte reinou, a vida veio através de Jesus Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Jonas no capítulo 4, ele está em conflito. Porque agora o seu conflito já não era mais os ninivitas, os caras que mataram a sua família. Agora o seu conflito estava diretamente associado com Deus.
E a história de Jonas, no final dela, é uma incógnita, que nós não sabemos como termina. Se é uma mudança de mentalidade, se é uma mudança espiritual, se é uma mudança de desejos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A sua vida não será uma incógnita. A sua vida será uma certeza em Deus, em Jesus Cristo. E que talvez hoje, ao longo de muitos anos, você tenha passado por um quadro depressivo. E segundo o Conselho Mundial de Saúde, depressão é uma doença. Mas segundo o manual de Jesus Cristo, Ele é o Deus que cura doenças. Ha! E existem coisas que um médico pode fazer, mas se hoje é uma série profética, hoje é o dia de Deus fazer algo. Ha! Talvez você recebeu um diagnóstico de morte, mas hoje você está aqui para receber um diagnóstico de vida. Talvez alguém que você amava foi embora, partiu, e o desejo que você tem é de ser enterrado com aquela pessoa e acabar com tudo. Mas Jesus manda dizer que Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. E hoje é o dia de você ressuscitar para a glória dEle. Talvez ao longo de sua vida você foi humilhado, debochado. Talvez o que você ao longo de sua vida mais viu foram as pessoas rindo de você. E parece que essa ferida ainda é incurável. Aqueles amigos que nunca foram seus amigos são pessoas que você evita, pois afinal eles geraram coisas dentro do seu coração que até hoje você sente que algo foi retirado de você. Talvez você está aqui, jovem, adolescente, e existe uma voz diabólica, satânica, demoníaca, que diz aos seus ouvidos: tire a sua vida. Tire a sua vida, porque o seu pai vai te notar, a sua mãe vai te notar. E hoje existe uma voz de um pai superior ao seu pai terreno, superior do que a sua mãe terrena. Você não vai tirar a sua vida, porque eu, Senhor, comecei uma boa obra na sua história. E assim como Abraão, o que eu vou fazer é que através da sua vida e da sua família, eu vou abençoar centenas de milhares de famílias nessa terra. Talvez você foi decepcionado amorosamente. A pessoa que você amava te traiu, a pessoa que você amava te feriu, e parece que você já perdoou, mas na verdade nunca foi um perdão genuíno, porque vira e mexe, isso vem para te acusar, isso vem para dizer o seguinte: acaba com tudo. Ele não poderia ter feito isso com você. Mas Jesus vem aqui para dizer: você é a noiva dele. E por você ser a noiva dele, ele nunca vai te trair.